Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Meus queridos companheiros, minhas irmãs e meus irmãos do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, amigos de outras casas, co-irmãs que nos visitam nessa noite, aqueles que também vêm aqui pela primeira vez, queridos internautas e aqueles que nos ouvirão através da postagem no Facebook, votos de uma noite muito especial para cada um de nós, uma noite de muitas reflexões, e que possam, os esclarecimentos trazidos aqui, contribuir conosco na nossa caminhada em direção à conquista da paz e da felicidade. Então, que os amigos que coordenam essa reunião, que dirigem esse trabalho, possam se utilizar de mim, para que possamos todos nós estabelecer aqui uma linguagem simples e fácil, compreensível, para que o Evangelho de Jesus e o nome do Nazareno seja exaltado e glorificado. O tema que nos foi proposto, os 3 Is do perdão de Jesus. Meus irmãos, ao longo da história da humanidade, nós temos desenvolvido conceitos. Todos nós temos um conjunto de conceitos que nos criam crenças. E essas crenças, elas levam-nos a atitudes e ações. Então, somos movidos por crenças. Fazemos aquilo que acreditamos. Desdobramos-nos em esforços porque acreditamos em alguma questão qualquer que seja. Então, as crenças podem nos levar adiante ou podem se transformar em crenças limitadoras. No entanto, meus irmãos, é muito comum em cada um de nós a defesa pessoal pela sua própria crença. Viemos aqui nessa noite, na casa de Jesus, para repensar nossas crenças. Nessa ocasião, qual é o meu conceito de perdão? Como é que eu entendo o perdão? Sim, porque eu tenho um conceito próprio de perdão. Talvez o meu conceito não seja o mais correto. Talvez ele não esteja equalizado com o conceito proposto por Jesus. Então o desafio dessa noite vai ser a gente abrir a guarda, abrir o coração e abrir a mente para ouvir qual é a visão de Jesus com relação ao perdão. E mais que isso, queridos, nos desafiarmos a tentar ajustar os nossos conceitos aos conceitos propostos pelo Evangelho do Nazareno. Quando estabelecemos essa temática, os 3 Is do perdão de Jesus, nós ficamos pensando que talvez esse tema gerasse uma certa curiosidade. Os companheiros ficaram curiosos com os 3 Is, vamos trabalhar cada um deles. Mas para começar então essa palestra, a gente vai falar que a nossa apresentação aqui vai ser baseada em buscar a visão de Jesus. Hoje, sobre o perdão. No entanto, meus irmãos, é preciso buscar sempre, e para todos os assuntos, qual é a visão de Jesus. Queridos, eu vou garantir para os companheiros que se nós conseguíssemos construir o hábito de mais vezes por dia perguntar o que faria Jesus se estivesse no meu lugar, nós cometeríamos muito mais acertos e erraríamos muito menos. Criar o hábito de perguntar a Jesus como ele se comportaria no trânsito, na família, no trabalho, na rotina, diante dos problemas e desafios da vida. Essa visão de Jesus, nós temos uma base. Por que nós a buscamos? Qual é o enredo de buscarmos a visão do Cristo? Para começar, então, a trabalhar a questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai fazer a questão mais importante e crucial do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta aos amigos espirituais qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Diante da resposta, nos é apresentado Jesus como sendo esse modelo e esse guia. Meus irmãos, imaginemos a profundidade dessa pergunta. Uma questão onde Allan Kardec traz para a atualidade todo um desejo amoroso de Deus, uma preocupação por cada um de nós individualmente. Ele pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido, está a nos oferecer agora, para que nós possamos rever nossos paradigmas e conceitos e mudar, ajustarmos
na necessidade de caminharmos em direção à lei de Deus para conquistarmos paz e felicidade. A questão 625, então, Allan Kardec vai dizer para a gente que é Jesus o nosso modelo e nosso guia. Deixa eu abrir um parênteses aqui, meus irmãos. Muitas vezes nós temos aí ouvido algumas críticas de companheiros que não conhecem ainda o Espiritismo e dizem que nós não somos cristãos. Queria corrigir aqui e convidar os companheiros a investigarem melhor o que é o Espiritismo. Uma religião, uma proposta religiosa que, acima de tudo, vai tornar redivivo o Evangelho de Jesus. Há um número da Revista Espírita, não me recordo agora exatamente o mês e nem qual é esse ano, mas depois eu prometo no Facebook fazer a postagem lembrando os companheiros, que Allan Kardec comenta que lá no começo do Espiritismo surgiram os primeiros críticos. E Allan Kardec diz que os críticos se qualificavam em dois tipos: os críticos sérios e os levianos. Os levianos eram aqueles que, sem conhecer a doutrina, falavam mal, diziam de defeitos, censuravam. Mas havia os sérios. E diz Allan Kardec que os críticos sérios eram aqueles que compravam o recém-lançado Livro dos Espíritos, o estudavam na intenção de encontrar alguma falha, alguma heresia, para poder combater. E diz Allan Kardec que daqueles homens, de duas coisas, uma lhes acontecia: ou eles deixavam de ser críticos, ou se tornavam espíritas. Eu convido você, meu irmão, que está me ouvindo pela internet, a investigar a doutrina espírita, que vem crescendo porque nós temos as respostas que a grande maioria das comunidades eclesiásticas ainda desconhece. Mas então buscamos o conhecimento de Jesus, porque esse nos é fundamental. No comentário dessa questão, Allan Kardec vai dizer assim, vai exarar assim: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Diz mais: Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e se a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito de Deus o animava. Meus irmãos, então a visão que nós buscamos com relação a qualquer tipo de assunto é a de Jesus. Mas qual é a visão de Jesus? Eu coloquei aqui na tela um desenho onde nós vamos ver a visão do Calvário, a visão que Jesus tinha do momento daquela crucificação infame que ele não merecia. E lembramos daquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o item 4, onde vai dizer-nos assim: o Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas destinações, nas existências anteriores, e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Observe, meus irmãos, o raciocínio claro e inteligente. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares, que produzem a cura, e como meio de depuração, que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Meus irmãos, ao invés de tentarmos anestesiar a dor e propor a intensificação do prazer, nós dizemos que a dor é necessária e muitas vezes salutar. Talvez seja no momento de dor que façamos as mais profundas reflexões, e que voltemos atrás, e que repensemos atitudes, e compreendendo então a tônica espírita, percebemos que a dor é o nosso aliado. Claro que não vamos aqui buscá-la conscientemente, mas se ela nos bate à porta, deveremos perguntar por que sofremos, para que sofremos, o que precisamos aprender com essa dor. Talvez seja mudar o estilo de vida, talvez seja rever os nossos conceitos. Mas segue dizendo os amigos espirituais: sabe que este lhe auxilia o adiantamento, o sofrimento lhe auxilia o adiantamento, e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais lhe apossa a alma. E conclui dizendo: dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o final
do caminho. Meus irmãos, então a doutrina espírita vem como aquele consolador prometido por Jesus, no capítulo 14 de João, para nos trazer as informações que nós tanto queríamos ter e não tínhamos, nos fazer lembrar o que ele ensinou e nos movimentar na direção de um trabalho de autotransformação, na conquista da paz e da felicidade. Então a doutrina espírita vem para, de uma vez por todas, ficar presente, para se sedimentar na vida de nós espíritas inicialmente, mas depois evoluir para todos os segmentos religiosos, para todas as instituições. Allan Kardec nos faz ver com muita clareza que no futuro, que não será distante, o planeta será dirigido por um movimento chamado fraternidade. Nós compreenderemos de fato que somos irmãos uns dos outros. E mais que isso, sentiremos-nos irmãos uns dos outros. O entendimento, pelo motivo pelo qual sofremos, nos auxilia a aceitar com resignação e equilíbrio as dificuldades naturais da vida. Se perguntássemos aqui aos companheiros se alguém não tem problema, alguém poderia levantar a mão? Se alguém levantasse a mão, arrumaria um grande problema, né, meus irmãos? É explicar para a gente o que é viver sem ter problemas. Nós temos todos, de várias formas possíveis, cada um de nós com aqueles mais necessários à sua evolução moral através de uma reconceituação dos seus próprios valores. Mas seguindo, meus irmãos, então, a visão de Jesus é aquela do alto, dando a ver do alto. Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Colossenses, ele vai dizer no capítulo 3, no versículo 1, ele vai dizer assim: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Meus irmãos, quantas vezes ainda nós vamos passar por experiências reencarnatórias, onde vamos tentar fazer alianças entre o profano e o sagrado? Quantas vezes ainda? Na Idade Média éramos capazes de entrar numa catedral, adorar a Deus e sair dali para matar em nome de Jesus. Não tínhamos compreendido nada, estávamos equivocados. Quantas vezes ainda, meus irmãos, na atualidade, quando nós fomos católicos, nessa encarnação ou em anteriores, nós tivemos a ousadia de lá criar um adjetivo chamado católico não praticante. Na verdade, não éramos católicos. Será que teremos a ousadia, desta vez, de instituir o espírita não praticante? Sim, porque estamos nas baladas, estamos vivenciando uma vida, talvez, de incoerência com a proposta desafiadora de Jesus para uma mudança profunda em nossos corações. Então a visão do Cristo é aquela visão do alto. E Paulo dizia, buscai as coisas do alto. E nós dizemos, buscai a visão de Jesus. A busca será então o nosso convite, será o convite feito aqui para uma atitude pessoal. Meus irmãos, eu imagino que essa seja uma encarnação especialíssima para cada um de nós. Um momento de transição do planeta, uma nova era que se desponta. Será que temos entendido o motivo principal pelo qual estamos aqui? Não viemos esse planeta passear. A Terra não é um canteiro, não um parque de diversões. A Terra é um canteiro de obras, onde a grande construção somos nós mesmos. A obra de Deus em nossos próprios corações. Mas seguindo o raciocínio, qual é a visão de Jesus? Qual é essa visão? Ele começou o seu primeiro discurso repetindo as falas de João Batista, seu primo. E ele dizia no capítulo 3, versículo 2 do Evangelho de Mateus, ele dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Há traduções que dizem, é chegado o reino de Deus. Que reino de Deus era esse que ele se referia, meus irmãos? Ele falava de uma realidade espiritual. Guardem isso, queridos. Nós somos seres espirituais. Não somos seres materiais, nós estamos estagiando na matéria, mas somos seres espirituais. A matéria passa. Tudo que é fruto da matéria também passa. É preciso entender que é preciso construir o ser. E pararmos de focar aquela tendência impregnada no psiquismo de ter, quando valorizamos tanto as coisas da matéria. Nós somos espíritos vivenciando uma experiência humana. E não somos humanos vivenciando uma experiência espiritual. Essa é a realidade espiritual, que nós somos seres imortais. Há uma prece de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 14, onde o Cristo vai interceder pelos discípulos que viriam. Estamos incluídos.
E ele vai dizer assim: porque não são do mundo, assim como eu do mundo também não sou. André Luiz, na Agenda Cristã, ele vai dizer o que, quando nós desencarnarmos, o que nós temos vai ficar aqui, inclusive o corpo. Mas o que nós somos, vamos levar. Será que eu tenho entendido, meus irmãos, que estou encarnado aqui nesse aparelho emprestado por Deus para angariar e desenvolver recursos no espírito mortal? Ou tenho tentado ainda viver uma vida de cristão mais ou menos? É hora de um posicionamento, uma necessidade. Talvez seja essa encarnação crucial para, entendendo Jesus pela visão espírita, tomarmos uma posição adequada. Mas vejam bem, meus irmãos, esses seres imortais são responsáveis pelas escolhas que fazem. Quantas vezes, meus irmãos, na imaturidade espiritual, acusamos Deus pelos nossos problemas? Eu sou assim porque Deus quis. Não é verdade. Deus apenas nos ama e nos dá a oportunidade de revivenciar os frutos das consequências daquilo que semeamos. Há uma frase de um poeta chileno chamado Pablo Neruda, onde ele diz que nós somos livres para fazer escolhas, mas escravos das consequências. Paulo de Tarso, abordando a questão da responsabilidade, o capítulo 14 da carta que escreve aos Romanos, o versículo 12, ele diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Haverá um momento, e Paulo diz isso na carta aos Coríntios, ele chama de tribunal do Cristo, aonde já refeitos depois da morte física, já num plano espiritual, serão passados em revistas aquilo que fizemos por meio do corpo, se bem ou mal. E nós seremos responsabilizados pela leviandade que tivemos diante das oportunidades preciosas que estamos obtendo. Nessa noite será sobre o perdão, mas ao longo dos meses, dos anos, a Casa Espírita tem contribuído com inúmeros assuntos para que eu pense, reflita e reajuste os meus conceitos aos conceitos mais corretos. Então, meus irmãos, nessa noite é o perdão. Não um perdão qualquer, perdão na visão de Jesus. E aí ele se torna o perdão. Queridos, eu vou dar liberdade aos companheiros que quiserem. A partir daqui, a nossa responsabilidade vai aumentar. Quem quiser sair, pode sair, tá, gente? Porque daqui para frente vai aumentar. O internauta pode desligar o computador se quiser. Mas daqui para frente, nós vamos entender qual é a visão do Cristo de perdão e o nosso comprometimento será maior. Alguém quer sair? Ainda bem que não, fecha a porta. Ninguém vai sair não. Estou brincando, gente. Não saiam, estou brincando. Vamos lá. Vamos ver qual é a visão do perdão de Jesus. Para começar, conceito de perdão. Perdão é remissão de uma falta ou de uma ofensa. Entenderam? O que é remissão? O que é remissão? Remissão é uma absolvição, é uma indulgência, é um sentimento de compaixão ou de misericórdia. Vejam, meus irmãos, que então o perdão de Jesus engloba intrinsecamente compaixão e misericórdia. Será que o meu conceito pessoal tem isso? Ou eu estou vivendo aquele conceito que não fui eu que ofendi, não sou eu que peço desculpas? Talvez eu esteja levando o meu conceito, fabricado lá atrás, com base em crenças, mas que tem me transformado em alguém infeliz. Vale a pena, meus irmãos? O desafio dessa noite vai ser sairmos daqui com um conceito novo, entendendo o conceito, para nos desafiar a colocar perdão em prática. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai falar sobre a caridade, vai perguntar aos amigos espirituais qual o verdadeiro conceito do Cristo com relação à caridade. E ele vai dizer da caridade em 3 aspectos, não é assim? Ele vai dizer que a caridade é a benevolência para com todos, ele vai dizer que é a indulgência para com as imperfeições alheias, e vai falar do perdão das ofensas. Propusemos, então, trazer também os 3 aspectos do perdão de Jesus, trabalhando os 3 Is do perdão. Vou trabalhá-los rapidamente. Vamos colocá-los na tela para sanar a curiosidade. Os 3 Is. O primeiro I, o perdão imediato. O segundo I, o perdão incondicional. E o terceiro I, o perdão imparcial. Trabalharemos brevemente cada um deles. E no final traremos 2 impositivos, que também começam com I, para concluirmos o conceito mais completo do perdão do Cristo. Comecemos pelo imediato. Perdão imediato. Está lá no livro de Mateus, Sermão da Montanha,
capítulo 5, versículo 25 e 26, que eu tenho plena convicção que todos nós já lemos algumas vezes. Será que entendemos? Tiago, o apóstolo do Cristo que ficou em Jerusalém, escrevendo uma carta, ele vai dizer que deveríamos deixar de nos tornar apenas ouvintes da palavra para sermos praticantes delas. Quantas vezes, meus irmãos, espíritas intelectualizados, sabemos tudo de Allan Kardec, mas se a mensagem de Kardec não impactar a minha vida e a minha rotina, algo ainda está faltando. E não é em Kardec nem em Jesus. Com certeza, em mim. Na minha incapacidade de lutar com um projeto, de forma lógica, de forma lúcida e clara, para vencer as minhas más inclinações. Diz assim o texto do Nazareno: reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Meus irmãos, concilia-te depressa. Depressa. O que é depressa? Foi até o dicionário. Com pressa, rapidamente, em pouco tempo, em breve, sem demora. Vou dar um exemplo de depressa. Às vezes a gente está querendo trocar o fogão, né? Queremos trocar o fogão. Falar mais para o público feminino. Você quer comprar aquele fogão Electrolux, aço escovado, inclusive na lateral. 5 queimadores do meio um pouco maior e 2 fornos independentes. Maravilhoso. O maridão está lá na cozinha, tomando um copo d'água, e você na sala vendo televisão. E aparece aquela propaganda de 30 segundos com o fogão que você quer. E você diz assim para o seu marido: meu bem, vem cá, depressa, ver o fogão que eu quero. Ele tem que largar o copo no ar e, como uma flecha, aproveitar os 8 segundos de caminhada e ver o finalzinho do comercial. Nós sabemos o que é depressa. Sabemos o que é depressa. Será que entendemos e sentimos? Nós sabemos. Eu tenho ainda preservado no coração resíduos de mágoa, ressentimento e ódio, que estão me alimentando no mal, que estão me enfraquecendo e produzindo doenças psicossomáticas? Mas a palavra do Cristo é que eu reconcilie depressa. Ali está, numa outra tradução, reconciliar. Meus irmãos, eu queria aqui incluir um outro I, que não está nos 3, mas é o I de perdão insistente. Continue insistindo. Os corações endurecidos se quebram aos poucos. Mas vejam bem, no versículo 26, nesse versículo 25, ele fala de ser encerrado na prisão. Mas que prisão é essa? Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, os itens 5 e 6, vai dizer que essa prisão é o corpo material. Que essa prisão é a necessidade da encarnação. Meus irmãos, até um dia em que todos nós poderemos olhar nos olhos de qualquer um, sem nenhuma ponta, nenhum resquício de mágoa ou ressentimento. Nesse momento, não mais precisaremos encarnar. Até então, as encarnações são oportunidades preciosas para olharmos para o nosso coração, para analisarmos a nós mesmos sem máscara, sem fingimento, sem maquiagem, sem nenhum tipo de camuflagem, para que a gente possa efetivamente usufruir a paz e a harmonia que o Evangelho propõe. Mas quantas vezes, meus irmãos, eu quero colher o que não semeei? Quantas vezes eu não entendo a fala de Jesus? Não se pode colher uvas em pés de espinheiros. Não se pode colher figos em pés de abrolhos. O que temos semeado? Qual é a minha crença com relação ao perdão? Mas avançando, meus irmãos, então, o versículo 26, ele vai dizer que, em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Allan Kardec, interpretando esse último ceitil, ele vai dizer assim: não sairás de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo. Isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Veja, meus irmãos, Deus, a justiça de Deus, esse Deus que cria leis, é o Deus que a doutrina espírita propõe numa renovação de conceitos. Nós viemos de segmentos religiosos onde havia um Deus que não era o Deus que é amor. Deus é amor. João Evangelista, a primeira carta que escreve, capítulo 4, versículo 8, a parte B, ele diz: Deus é amor. Meus irmãos, Deus só ama. Deus não pune e não castiga. Está na hora, meu irmão, minha irmã, de fazermos as pazes com Deus. Não é Deus que está te dando o seu problema.
você está colhendo aquilo que semeou. Então, é muito mais fácil reconciliarmos com Deus e dizer: Senhor, eu entendo a minha dificuldade, eu entendo os resultados, mas eu quero te convidar para me ajudar a ir comigo, para passar por esse caminho árduo. Meus irmãos, com Jesus, tudo é mais fácil. O desemprego é mais fácil com Jesus. O tratamento do câncer é mais fácil com Jesus. O relacionamento com pessoas difíceis é mais fácil com Jesus. Deus não pune. Então o perdão imediato, esse perdão já, esse perdão agora, é aquele que nos faz lembrar a fala de Chico Xavier, onde ele disse, uma certa vez, que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Qualquer um pode começar agora. Meus irmãos, deixa eu fazer uma fala aqui especial para desencarnados. Qualquer um, inclui os companheiros que vieram aqui, trazidos pelas caravanas do mundo maior, para ouvirem que podem também recomeçar. Nós não precisamos ficar sofrendo. Não precisamos. Deus nos ama profundamente. Não importa o que fizemos. Podemos sim mudar o paradigma e começar de novo agora. Esse perdão imediato, então, esse perdão agora, é aquele perdão que elimina resíduos deletérios. É aquele perdão que ele funciona como antimágoas. Meus irmãos, muitos de nós vamos desenvolver um câncer que não estava no planejamento reencarnatório, porque não soubemos lidar com as emoções e não entendemos a profundidade da necessidade de perdoar. Viemos aqui nessa noite de domingo, mais uma vez, para ouvir o que já tínhamos ouvido, é verdade? Precisamos perdoar imediatamente. Tudo bem até aqui, queridos? Vamos passar para o segundo I, o perdão incondicional. Vamos lá. Para trabalhar perdão incondicional, o que é condição? Também foi o dicionário. Condição é o que determina ou não a realização de alguma coisa. Então, o maridão pode dizer: meu amor, esse mês eu não tenho condição de comprar o fogão Electrolux. Né? Condição. Meus irmãos, o perdão incondicional, o in é um morfema com o sentido de privar ou negar, ser contrário. Então, o perdão incondicional é aquele perdão que não impõe nenhum tipo de condição. Vivenciamos uma história meio na nossa imaturidade espiritual, emocional. Alguém está zangado com a gente e vem te pedir perdão e você diz assim: olha, eu vou te perdoar, você tem que prometer que nunca mais vai fazer isso. Meus irmãos, não é possível, ninguém consegue mudar de uma hora para outra, nós corremos o risco. O camarada até promete, porque ele quer o seu perdão, mas ele está com medo de errar de novo. Nós podemos errar. Nós somos seres que erramos. O problema não é errar. O problema é continuar errando conscientemente, voluntariamente. Erros fazem parte da história. Os seres humanos vão crescendo a partir dos erros. Diz os filósofos que o erro não existe. O erro é uma etapa do acerto. Não desista de você só porque você errou. As pessoas erram e os que não desistem se tornam mais do que vencedores por aquele que nos amou através de Jesus. O perdão sem impor condições. Lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item de número 3, aquele capítulo que fala sobre os inimigos desencarnados, há uma fala que diz assim: amar os inimigos é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Meus irmãos, quantas vezes o perdão se manifesta como um autoritarismo, como uma espécie de poder que não temos. As pessoas nos pedem perdão e nós nos sentimos superiores por isso. Deveríamos agir com perdão todos os dias, se não formos perdoados. E se não perdoarmos, não teremos nenhum tipo de relacionamento saudável. O perdão é fundamental. Quantas vezes as pessoas se sinalizam para a gente querendo perdão, mas nós somos coração duro, ainda de pedra. Sim, espíritas com coração duro existe, sim, estão aqui entre nós. Somos nós muitas vezes, em evolução. Isso não nos faz ser menos ou mais, nem piores nem melhores. Nos aponta a nossa realidade atual, sem fingimento, porque precisamos enxergarmos como somos para executar as principais mudanças. Se eu mascarar, se eu te fingir para você ser o que eu não sou, e o que importa? Deus vê o mais profundo do meu coração e do meu íntimo. Dizendo isso e avançando, meus irmãos, então o perdão mediante condição não é o perdão que o Cristo nos propôs. Ele pergunta, ele fala de um perdão incondicional.
Um perdão onde a gente precisa trabalhar em nós mesmos. Não ter mais as listas de exigências. No livro de Mateus, capítulo 5, percebo que ainda é o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte foi o mais importante sermão feito por Jesus. Foi nesse sermão que ele apresentou-nos a sua doutrina, as bases doutrinárias que está mudando a história do mundo, apesar dos equívocos da teologia do passado que nós mesmos cometemos, não é? Emmanuel diz no livro Inspiração que nós somos herdeiros de nós mesmos. Fomos nós, meus irmãos, lá atrás, que manipulamos os escritos bíblicos e inserimos, por exemplo, a ideia do inferno que não existe. Era uma intenção de manipular as massas. Foi no ano 400, e numa sequência de ideias equivocadas, Jesus teria estabelecido uma doutrina básica. Quando essa doutrina foi apresentada, o Sermão do Monte, apresentado a Mahatma Gandhi, Gandhi o leu e fez uma declaração mais ou menos assim: se todo o material religioso do mundo se perdesse por alguma razão, e olha que ele era indiano, e restasse apenas este sermão, todo o trabalho de resgate moral da humanidade estaria preservado. Então, no capítulo 5, de 38 a 45, diz assim o texto. Acompanhem comigo, meus irmãos. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Meus irmãos, nós viemos de uma geração que aprendeu a odiar. Quem aqui, responde não ficou de mal. Não é verdade? Ficávamos de mal, aprendemos isso na família. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Vingança. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal. Mas se qualquer te bater a face direita, oferece-lhe também a outra. Meus irmãos, uma interpretação muito mais centrada pela doutrina dos Espíritos, oferecer a outra face é não revidar e não pagar com a mesma moeda. Se alguém te trata mal, sorria e trate-o bem. Se ele te traiu, não o traia por vingança. Não haja como ele está agindo. Isso é pagar com a moeda. Isso é dar a outra face. Mas ele segue dizendo, como diz Paulo de Tarso, capítulo 12, também da carta aos Romanos, versículo 21, Paulo escreve assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Meus irmãos, quantas vezes temos nos igualado o mal? Bateu, levou. Não é um comportamento adequado para espíritas e religiosos cristãos que querem andar de acordo com a lei divina. Precisamos nos desafiar a fazer diferente. E o diferente, adequado à proposta de Jesus. Mas o texto segue, de Mateus capítulo 5. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se tiver um pouco acima do peso, pode ir até 3, né? Faz um bom sentido. Dá a quem te pedir e não te desvie dele, daquele que quiser que lhe emprestes. Meus irmãos, observem que a fala do Cristo, qualquer um que te obrigar. Qualquer um. Isso é não impor condições. Será que eu tenho criado condicionamentos para exarar o perdão? Para perdoar aquele que está à minha volta? Quando ele mudar de comportamento, eu o perdoo. Não foi isso que Jesus ensinou. Talvez eu traga isso do passado, lá de trás. E não está correto. Essa noite é uma noite de desafio, meus irmãos. Qualquer um. E aí ele completa dizendo, diz assim, ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e aborrecerás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Meus irmãos, eu, porém, vos digo, amai os inimigos. Há uma frase de João de Ângeles, através das mãos de Valdo Franco, eu vou colocá-la na tela, e eu queria convidar os companheiros a decorarem essa frase. Pode até esquecer tudo que eu disse até agora, tá? Depois revejo na internet, vai ficar lá exposto no Facebook. Mas guardem essa frase e usem-na durante essa semana. Diz assim a benfeitora espiritual: o mal que me faz mal não é o mal que as pessoas me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço para as pessoas. Temos consciência disso? É uma fala vinda de um espírito altamente evolutivo, altamente evoluído.
Será que eu estou entendendo que o mal que me faz mal não é o mal que me fazem? Deixe ao outro a responsabilidade pelo mal que faz. Não faça você o mal. Tente entender que o mal que te faz mal é esse mal que voluntariamente você faz para o outro. Então, o perdão incondicional, aquele que não impõe condições. Passamos para o terceiro tipo de perdão, o perdão agora imparcial. Esse perdão imparcial, ele tem uma condição. Aí ele tem uma condição. É aquela condição proposta por Jesus, ainda no Sermão da Montanha, capítulo 6, versículo 14. Onde nos é dito assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Na oração do Pai Nosso, aquela oração que ele nos ensinou quando alguém lhe perguntou: Senhor, ensina-nos a orar. E ele vai ensinar-nos através do Pai Nosso. Ele, em um determinado momento, ele diz: Pai, perdoa nossas dívidas ou ofensas, assim como temos perdoado àqueles que nos ofendem. Meus irmãos, há uma condição. Esse "se" é uma questão de condição. Precisamos perdoar para sermos perdoados por Deus. Queremos o perdão divino? Sim, ele compreende a minha dificuldade. Meus irmãos, Deus não pune, não castiga, ele valida os meus esforços. Sabe quem que nos castiga e censura? Nós mesmos. Deus não. Jesus nos compreende. Ele passou pelos planetas, ele passou pela vida material, ele evoluiu. Diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que o planeta que o Cristo atingiu a perfeição moral já se transformou em poeira dos sóis, numa linguagem poética do benfeitor. Meus irmãos, ele sabe a sua limitação, ele sabe da minha dor, ele sabe o desafio e não nos desaprova. Pelo contrário, nos motiva a seguir adiante. Somos nós que muitas vezes nos censuramos, nos autoflagelamos. E quantas vezes essa autocensura é limitadora e nos faz desistir. E adentramos num processo obsessivo de autoconvencimento externo, via nós mesmos, aonde acreditamos que a vida não vale a pena. Sua vida é uma preciosidade, meus irmãos. É o seu melhor momento reencarnatório. Alguém está com tomate aí? Não, né? Você está na melhor família que poderia estar. É esse contra-cheque que você tem que ter. Porque se ele fosse maior, você poderia se sentir de novo, como diz Roberto Carlos, o cara. E se sentir vaidoso, orgulhoso, e cometer os mesmos erros do passado, passar por cima das pessoas em nome do poder material e angariar novas dívidas. Talvez o contra-cheque limitador seja uma bênção na sua vida. Agradece por ele. Meus irmãos, esse perdão imparcial, então, ele nos direciona a agir com justiça, a entender que Jesus nos convidou para uma vida plena, onde nós precisamos revalidar todos os dias os esforços que fazemos, mesmo que as conquistas sejam pequenas para os outros. Porque avaliam assim, as pessoas avaliam, só faz isso, o que você pode fazer é só isso? Faça e se dê por satisfeito, mas faça sempre o seu melhor, sem sequer pensar em desistir. Transformações morais, meus irmãos, não acontecem de uma hora para outra. Não amanheceremos amanhã um arcanjo, não. Mas podemos sim construir o arcanjo do amanhã, entendendo a dinâmica espírita do Evangelho e nos desafiando a colocar esse Evangelho em prática. Mas falando em parcial, a fala então fica com Paulo de Tarso, capítulo 12, versículo 20 da carta aos Romanos, onde ele vai dizer assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Uma linguagem judaica, a ideia do fogo como algo que purifica, como algo que é recompensador. Mas, meus irmãos, ele está falando dos inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Porque dar para o amigo é mais fácil. Dar alimento, dar socorro é fácil. Difícil e desafiador é fazer e é amar os inimigos. Meus irmãos, quem disse que ser espírita ia ser fácil mesmo? Alguém aqui veio para a casa espírita porque passou um carrinho de propaganda na rua, chamando, dizendo, seus problemas estão resolvidos, é o espiritismo da organização Tabajaras. Vem para cá que tudo resolvido? Não, não vimos isso não. Viemos aqui para ser desafiados. Porque nos outros segmentos religiosos que pregam o salvacionismo, nós não temos que fazer nada. Aqui não.
Aqui eu tenho que olhar para mim, com honestidade. Relembrando aquela fala de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo 17, item 4. Reconhecereis o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, vírgula, e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Meus irmãos, esforços não é a força comum do dia a dia, não. É aquele algo mais. É aquele me autodesagradar, para ao invés de fazer o que eu quero, fazer o que é correto, de acordo com o Evangelho de Jesus. Mas seguindo, meus irmãos, no Efésios, ainda Paulo de Tarso, capítulo 4, versículo 32, há uma fala que diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Cristãos perdoam. Característica de espíritos evoluídos é o perdão mais rápido possível. Os que primeiro perdoam estão no nível mais evolutivo. Perdoai-vos uns aos outros. E nos dá exemplo, assim como também o Cristo vos perdoou. Meus irmãos, quantas vezes nós temos deixado acontecer entre nós fragmentos, rompimentos, rupturas entre nós espíritas, porque não temos perdoado. Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco, em 2 livros, o primeiro deles, Trilhas da Libertação, e no mais recente, Amanhecer de uma Nova Era, ele diria que os inimigos do Cristo, aqueles companheiros desencarnados, que formam falanges do mundo invisível, até com uma razão, o Cristo que nós apresentamos para eles, matavam, tomavam propriedades, dizimavam famílias. Era esse Cristo. Formaram inimigos de Jesus. E eles iriam tentar atrapalhar o movimento espírita de implantação da nova era. E uma das armas que usaria seria tentar nos dividir. Sem o exercício do perdão, meus irmãos, sem essa compreensão que o Cristo nos perdoou, que nós devemos perdoar uns aos outros, vamos enfraquecer as unidades espíritas. Fiquemos atentos para que essa armadilha não aconteça conosco nessa casa de Jesus. Mas nessa questão, nessa mesma balada, diz lá no livro Fonte Viva, Emmanuel, na lição de número 113, ele vai dizer assim: que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? O que seria de nós, meus irmãos, se ele não tivesse a compreensão crística, se ele não soubesse que você erra, que eu erro, que nós cometemos falhas? Claro, na tentativa de acertar, tudo certo. Agora, se eu tenho convicção que eu estou no erro, e se eu me mantenho lá, o nível de comprometimento ainda é maior. No entanto, não nos faltará a misericórdia do Senhor, que nos olha como seres ainda limitados, mas que podem atingir um nível de perfeição moral. Meus irmãos, já pensamos que um dia nós seremos um Cristo? Sim, um dia você vai estar numa comunidade, eu acho que na comunidade solar, e vão chamar o seu nome lá na frente. Um tapete de nuvens, vão cair pétalas de flor dos céus, e você vai ser chamado, e vai ter lá um benfeitor espiritual, todo iluminado, com um currículo na mão, o seu currículo. Ele vai te falar assim: olha aqui, meu irmão, estou com o seu currículo aqui, e nós estamos observando sua evolução moral, nós recebemos algumas indicações suas aqui, e estamos convidando você para ser um Cristo do novo planeta que Deus vai fazer daqui a pouco. Nós seremos um Cristo, meus irmãos. Diz Jesus que faríamos as obras que ele fez, e ainda as faríamos maiores. Só o Espiritismo explica essa passagem, ninguém mais ainda consegue explicar. Será, meus irmãos, que eu estou entendendo que o Cristo que eu vou ser amanhã precisa começar com a atitude que eu tomo hoje, mudando o meu conceito de perdão? Para que essa marca diferente me impulsione ao aprendizado completo e pleno do amor? Mas ele está dizendo, então, o que seria de nós se Jesus não entendesse? E completa dizendo assim, Emmanuel: se esperarmos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Queremos o perdão? Temos que dá-lo também. Recordo-me aqui daquela passagem da mulher samaritana, em João capítulo 8, aonde aquela mulher teria sido pega em pleno ato de adultério e levado até Jesus numa tentativa de fazê-lo cometer um equívoco, dizer uma blasfêmia qualquer, para ser acusado falsamente.
condenado num julgamento ultra rápido, crucificado, porque eles achavam que assim tirariam Jesus do caminho, e também com ele a sua doutrina, se equivocaram. Nesse episódio não consegue, vão até Jesus e dizem: Senhor, essa mulher foi pega em adultério. Está aqui a lei de Moisés, que manda que ela seja lapidada, ela vai ser apedrejada. E você diz o que para a gente? Olha que pergunta difícil. Diz que Jesus abaixou-se no chão e começou a escrever, ou na areia ou num piso de mármore empoeirado. E aqueles homens insistiram: Senhor, o que tem a dizer? O que faremos com essa mulher? E ele olhou para aqueles homens e disse: olha, aquele que dentre vós estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. E os pesquisadores dizem, imaginam, que ele começou a escrever no chão os pecados daqueles homens. Muitos adulteravam com aquela própria mulher. E aqueles homens, ao ver os seus erros escritos no chão, caíram em consciência de si mesmos e largavam as pedras e iam embora. No final do episódio, sobrou Jesus e a mulher. E ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse: não me condenaram, todos foram embora. E aquele sol da nossa fé, o perfeito, diz que podia condenar: vai e não peques mais. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ele fazia o perdão com libertação, o perdão com justiça. E lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 12, ele vai apresentar para a gente, de forma muito clara, esse conceito de justiça divino, que eu preciso começar a ajustar ao meu anterior. Ele diz assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens os façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Meus irmãos, ele resumiria a lei e os profetas em fazermos ao outro aquilo que gostaria que ele nos fizesse. Quantas vezes, meus irmãos, nós queremos ser perdoados? E o nosso argumento é muito lógico, diz: olha, eu sou humano, eu cometi erros, você precisa me perdoar. Mas quando os papéis se invertem, nós somos juízes, muitas vezes de mão pesada. Muitas vezes somos aqueles que condenam o irmão de jornada. Meus irmãos, eu me lembro de uma ocasião que li um livro, há próximos 30 anos atrás, e uma frase daquele livro muito me marcou. Ela dizia assim: se nós soubéssemos das histórias secretas de nossos adversários, encontraríamos na vida de cada um deles sofrimentos e dores suficientes para desarmar o nosso ódio. Se coloque no lugar do seu irmão. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Então essa lei divina que ele está dizendo é a lei que o Cristo propôs lá no livro de João, capítulo 15, versículo 12. O mandamento maior que ele nos deixou, meus irmãos, é muito claro. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele está se colocando como referência, modelo e guia. Olhemos para Jesus, investiguemos a história desse homem e procuremos, com o conhecimento que ele nos ofereceu, desafiar nós mesmos na mudança de conceitos e de paradigmas. Não viemos a essa casa para ouvir isso de novo, meus irmãos, por acaso. Viemos aqui conduzidos pela caravana do mundo maior, amorosa, para que eu possa, quem sabe, nessa noite, sair daqui, pegar o telefone e fazer uma reparação. Se um de nós fizer isso, a palestra valeu a pena. É preciso entender que não viemos aqui ouvir uma palestra. Viemos aqui refletir sobre nós mesmos. Mas avançando, meus irmãos, seguindo esses perdões, esse tipo de perdão imediato, incondicional e parcial, ele tem dois impositivos. O primeiro deles: para perdoar, temos que ser indulgentes. O que é a indulgência? A capacidade de nos colocar no lugar do outro. Me lembrei aqui de uma frase de uma tribo de índios norte-americanos, dizimados pelo homem branco, porque não queriam ser civilizados, e eles dizem assim numa prece, parte da prece: ó grande Espírito, não permita nunca que eu julgue o meu irmão sem antes calçar os mocassins dele. Os mais antigos ouviram isso: calça o sapato do seu irmão. Só quem está calçando um sapato sabe onde o calo aperta, não é assim? Calce, se coloque no lugar do outro. Não há perdão,
Não há perdão efetivo e prático sem a indulgência. A indulgência cria empatia. A indulgência cria afinidade e facilita o trabalho do perdão. O segundo I do I do positivo é introspecção. Meus irmãos, façam um exame de você mesmo. Introspecção é uma análise íntima e reflexiva que uma pessoa faz sobre si mesma. É um exame profundo acerca de suas próprias experiências ou daquilo que ocorre no mundo íntimo. Quantas vezes, meus irmãos, é fácil enxergar o erro do outro. É fácil olhar, criticar, censurar. Mas talvez nós estejamos inserindo-nos num erro grave. Aquele do Sermão da Montanha, capítulo 7, versículo 1 e 2. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida que julgardes, haverão de julgar a vós também. Quantas vezes, meus irmãos, condenamos o irmão porque não nos colocamos no lugar dele, e quantas vezes estamos cometendo o mesmo erro às escondidas. Ou quantas vezes já os cometemos no passado. É hora de dar a cada um uma nova oportunidade. Essa auto-introspecção, ela vai nos convidar a perdoar-nos. Meus irmãos, não há perdão se eu não exercitar o auto-perdão. Muitas vezes eu não sei me relacionar bem com as pessoas porque eu não estou relacionando bem comigo. Eu não me perdoo. Eu não entendi que eu sou um ser limitado. Esquece as fantasias. Nós somos um ser em evolução. Necessitados e necessários, todos nós, com a grande doença do egoísmo e do orgulho ainda permeando o nosso psiquismo. É preciso entender que erramos. Perdoe-se para poder começar de novo. No livro Palavra de Vida Eterna, na lição 15, Emmanuel vai dizer assim: não desconhecia Jesus que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, que suspiramos pela comunhão com Ele, somos portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos, muitas vezes escabrosos. Quando julgamos o outro e não o perdoamos, é porque não temos olhado honestamente para nós mesmos. Todos devedores, necessitados do perdão e, para tanto, sendo proposto a cada um de nós exercitar também o perdão. Então, perdoe-se. No capítulo 23 do livro de Lucas, versículo 34, primeira parte do versículo, vai contar aquele episódio da crucificação. Estava Jesus crucificado com 3 cravos dolorosos. 2 deles vazavam-lhe os punhos e um só os 2 tornozelos. E ele estava pendurado, colocado uma coroa de espinhos irônica, que ele não merecia. E lá nos pés da cruz, um grupo zombava. Dizia: Jesus, você salvava tanta gente, agora está pendurado aí? Desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Com aquele olhar amoroso, compreendendo a limitação de cada um de nós naqueles dias, e hoje ele diz assim: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele nos deu exemplo do perdão na hora mais literalmente crucial, para que nós pudéssemos também exercitar o perdão. É preciso começar a perdoar o outro, perdoando primeiro a nós mesmos. Há uma fala de Emmanuel no livro Palavra de Vida Eterna, a lição número 1, onde o benfeitor espiritual vai dizer que recomeçar é dádiva, é bênção da lei de Deus. Queridos, é hora da gente recomeçar. Não importa a sua história. Vou repetir. Não importa a sua história. Abortos, crimes, não importa a sua história. Jesus nos convida a, nesta noite, recomeçarmos. Para reescrever a nossa história. E eu preciso, para ter relacionamento bom comigo mesmo, para ter com os outros, compreender a minha limitação e aceitá-la sem acomodação. Eu aceito, mas quero trabalhar incessantemente para a construção do novo homem. Aquele homem de bem, que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, vai nos fazer um comentário dizendo que é aquele que hoje procura ser melhor do que foi ontem. E amanhã ele há de procurar ser melhor do que foi hoje. Meus irmãos, estamos imbuídos desse propósito? Será que eu tenho tentado olhar para a minha história, me analisar honestamente, com frieza,
e detectando meus erros, não me censurar e não me criticar, mas trabalhar para vencer, porque recomeçar é dádiva da lei de Deus. Precisamos recomeçar. Quero encerrar falando uma frase de Chico Xavier. Uma frase que todos nós com certeza conhecemos. Mas que essa frase possa soar em nossos corações profundamente. E possa migrar para o nosso coração, nos dando o direito de recomeçar. Chico diz assim: cada dia que Deus nos dá são como páginas em branco no livro da vida. O que vamos escrever nelas corre por nossa própria conta. O que queremos escrever, meus irmãos? O que podemos sair daqui e escrever? Mesmo que fiquemos envergonhados, vermelhos, amarelos, multicoloridos, faça o que é certo. Entenda que Jesus nos convidou a perdoar. Que Ele nos ampare. Muita paz.